E hoje é sexta-feira, dia do quadro Sabores do Mundo, aqui no Ligados Integrados. O Brasil é parceiro comercial dos Países Baixos na exportação de carne de frango. Só para vocês terem uma ideia, em 2020 embarcamos mais de 120 mil toneladas da proteína, enquanto que em 2021 o volume foi cerca de 141 mil toneladas, um aumento de 16,66% de um ano para outro. Em relação à carne suína, o Brasil não tem habilitação para exportar a proteína para os Países Baixos, que têm uma produção própria. Vamos saber mais sobre os Países Baixos conversando com Ramon Gerdes, assessor agrícola da Embaixada do Reino dos Países Baixos, que já está com a gente aqui. Seja muito bem-vindo ao programa, Ramon. Bom dia, Michele. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Primeiro, eu queria um esclarecimento, que a Holanda ela não é um país, e sim uma região dos Países Baixos. É isso mesmo, Ramon? É isso mesmo. Na verdade, são duas províncias, a Holanda do Norte, onde fica Amsterdã, por exemplo, e a Holanda do Sul, onde fica a sede do governo, Haia, e o seu maior porto, Roterdã. O resto são províncias, são diversas províncias, 13 no total. Perfeito. O Brasil já é um parceiro comercial dos Países Baixos na exportação de carne de frango. Em 2020, embarcamos 120.930 toneladas de proteína, enquanto que em 2021 o volume foi de 141.078 toneladas, um aumento de 16,66% de um ano para outro. A gente pode esperar um aumento dessa exportação? Bom, considerando a crescente demanda mundial e a boa qualidade do produto brasileiro, acredito que ainda haja a possibilidade de aumentar ainda mais a sua exportação para o resto do mundo. Os Países Baixos, por sua vez, já são, de longe, o maior importador do frango brasileiro na União Europeia, ao mesmo tempo que também são um dos maiores produtores do bloco, com o diferencial de ser também um líder mundial em inovação de tecnologia de produção sustentáveis no setor avícola. Nos últimos anos, por exemplo, empresas holandesas fizeram invenções importantes no campo da economia de energia, da redução de emissões de partículas e gases de efeito estufa, da melhoria do bem-estar animal, nutrição, processamento de esterco, rastreamento, prevenção de doenças, detecção e vacinação de embriões vivos, por meio da quase vacinação injetada no líquido amniótico do ovo. Além disso, a Holanda também está na vanguarda do desenvolvimento de incubadoras, classificadoras de ovos, sistemas integrados de confinamento, máquinas de abate de alta qualidade e produtos farmacêuticos para a ave, né? Em suma, os Países Baixos têm tecnologia de sobra para ajudar o Brasil a crescer ainda mais nesse setor. Muito interessante, né? Inclusive, uma das perguntas que eu gostaria de fazer é com relação à tecnologia. Você acha que todas essas que você citou, elas podem servir de exemplo para outros países? Olha, eu acredito que sim, especialmente para o Brasil, que está atingindo um nível tecnológico já muito parecido com o que a gente tem na Europa. E quando acontece isso, vão surgindo diversos problemas, né, como ocorre agora nos Países Baixos, que é a questão é, da poluição com nitrogênio, por exemplo, no solo, e que isso tende a acontecer no Brasil também, com a intensificação do sistema de confinamento, né? Então, acredito que a Holanda possa, sim, contribuir para trazer essas tecnologias para o Brasil. Assim como o Brasil também tem muita tecnologia para servir de exemplo para o resto do mundo. Ramon, me fala uma coisa, qual a carne mais consumida no país? A carne mais consumida é de longe a carne suína. Mais ou menos 50% da carne consumida nos Países Baixos é a carne suína. O Brasil ele não exporta carne suína para os Países Baixos, que é a proteína mais consumida por lá, como você mesmo acabou de falar. A produção por lá é autossuficiente ou tem importação de proteína de algum outro país? Não, ela é autossuficiente. Ela os Países Baixos são dos maiores produtores do bloco. Inclusive, nós exportamos produtos suínos para o Brasil, como no caso de envoltórios
e também gelatina e colágeno de origem suína. Mas no momento, inclusive, estamos negociando um certificado sanitário internacional com o Brasil, com o MAPA, para também podermos exportar carne suína para o Brasil. Aí parece um contrassenso, mas a gente identificou, por exemplo, que existe uma demanda de barrigada no Brasil, ou seja, existe uma falta de barrigada no mercado brasileiro devido à alta demanda das franquias de fast food. Então, existe até um nicho no mercado brasileiro para empresas holandesas exportarem a barrigada para o Brasil. É uma demanda, né, de mercado, né? Vocês já detectaram então esse nicho. Ramon, como é que a carne suína é consumida nos Países Baixos? É na forma in natura ou processada? Queria que você falasse um pouquinho, já vou engatar uma outra pergunta também, a mesma pergunta para a relação da carne de frango. A carne suína, o mais típico seria na forma de salsichas e salames, né, de embutidos. O mais conhecido é o famoso rookworst, que é a linguiça defumada, seguido de outros tipos de linguiças ou salames que podem ser consumidos mais como aperitivos. E com relação à carne de frango? A carne de frango, geralmente, ela é consumida na forma de filé e acompanha vários pratos de todas as origens, tipo lasanha, escondidinhos, refogados ou pratos asiáticos, por exemplo. Entendi. Vamos falar um pouquinho mais de tecnologia agora com relação à produção. Queria que você falasse como é que é a produção por lá. Você citou uma série de tecnologias que provavelmente vocês usam na produção, no manejo de lá. Queria que você detalhasse para a gente sobre essas tecnologias que vocês já usam na produção. Bom, são várias, né? Mas as que eu mencionei, bom, tem as máquinas, no caso, né? Que é a tecnologia, que são as incubadoras, classificadoras de ovos, sistemas integrados de confinamento e as máquinas de abate. E essas são exportadas para várias partes do mundo. 75% da produção de máquinas nesse setor é para exportação. Você citou uma coisa que eu acho que me chamou bastante atenção com relação à sustentabilidade. A utilização, então, de biogás, é isso? Sim, não só de biogás, mas também muito importante no processamento do esterco, né? Porque o problema da poluição com nitrogênio ocorre principalmente por causa da contaminação do esterco. Então, muita tecnologia é usada lá justamente para evitar que ocorra esse tipo de contaminação do solo. Ramon, para a gente finalizar a entrevista, no comparativo entre Países Baixos e Brasil, levando em consideração aí todas as diferenças, o que você vê de curiosidade entre o consumo de um país e outro no quesito carne de frango e carne suína? Olha, Michele, o que é notável é que no Brasil se consome muito mais carne do que nos Países Baixos. Para ser exato, o dobro da carne suína, né, que é consumida no Brasil, e quase 4 vezes mais carne de frango do que se consome nos Países Baixos. Bacana. Meu querido, muito obrigada pela entrevista. Agradeço você ter participado aqui do Ligados Integrados no dia de hoje, viu? Disponha, foi um prazer. Muito obrigada.